Olá, sétimo ano! Espero que vocês estejam muito bem. O meu nome é Shirley, eu sou professora de espanhol da rede estadual. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre a língua espanhola. Nós vamos ver algum vocabulário da escola, nós vamos relembrar o nosso espaço escolar, nosso querido espaço escolar. Por causa da pandemia, nós estamos impossibilitados de ir até a escola, de voltar a ter a rotina que nós tínhamos de estar na escola frequentemente. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar os conteúdos de lado. De jeito nenhum. Nós podemos aprender de outras formas. Existem muitos mecanismos de aprendizado. Nós aprendemos muito na escola, mas aprendemos também de outras maneiras. Aprendemos através do contato com os nossos amigos e familiares. Aprendemos com a leitura de livros. Você tem lido algum livro? Aproveita esse tempo que você tem e pega aquele livrinho que está lá guardado há um tempão e leia. E aproveita, porque a leitura de livros nos transporta para lugares muito especiais. Nós aprendemos também através dos filmes, das séries e de programas em geral que vemos na televisão. Podemos aprender de muitas formas e hoje nós temos essa forma de aprender. Estamos aqui também numa videoaula, que é uma das maneiras que nós podemos ter acesso aos conteúdos. Tá? Como eu falei, nós vamos hoje falar sobre algum vocabulário da língua espanhola, de objetos que fazem parte do nosso dia a dia, os objetos escolares. Então vamos começar? Você está preparado? Então, em espanhol a palavra escola é escuela, mas existe também colegio. Então, escuela e colegio. O vocabulário em espanhol pode variar de país para país. Isso também acontece com a língua portuguesa. Nós utilizamos algumas palavras numa determinada região do Brasil, já em outra região pode ser que aquela palavra não seja utilizada uma outra palavra. Então, o mesmo objeto pode receber palavras diferentes, pode receber nomes diferentes, dependendo do lugar. Em espanhol isso é muito comum porque são muitos países que falam espanhol. São mais de 20 países. E esses países são chamados de hispanohablantes. Hispanohablantes, porque são falantes do espanhol. Eu trouxe aqui para vocês uma esfera global, esfera del mundo, o mapa mundi. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês principalmente para esse continente aqui. Qual é? É o continente americano, no qual nosso país se encontra, o Brasil. Nós estamos aqui embaixo, na América Latina. A maioria dos países que falam espanhol está na América Latina. Veja só. Mas também está também nas outras partes do continente americano. Em geral, está na América. A maioria dos países que falam espanhol está na América. Vamos lá, vamos ver se a gente lembra. Quais são os países que falam espanhol? Vamos começar por um que não está aqui na América, que está na Europa. Você sabe qual é o país que fala espanhol que está na Europa? É a Espanha. Sim, inclusive os países da América falam espanhol justamente porque foram colonizados pela Espanha. Então a Espanha levou o seu idioma para esses países. A Espanha, como eu falei, está na Europa e quando ela chegou aqui na América, ela propagou o idioma espanhol para esses países. E quais são esses países? Argentina, Uruguai, Bolívia, Equador, República Dominicana, Chile, Paraguai, Cuba, México, Honduras, Venezuela, Guatemala e muitos outros. Além da América e da Europa, na África também tem um país que fala espanhol, que é Guiné Equatorial. Então são muitos países que falam espanhol. E como eu disse para vocês, às vezes o mesmo vocabulário é falado num lugar, já em outro lugar tem outro vocabulário. Então pode ser que
esse objeto aqui receba nomes diferentes, dependendo do país. Então, vamos relembrar um pouquinho do nosso espaço escolar? Como eu falei, esfera global. Vamos pensar nos nossos materiais de uso individual. O que nós temos? Estuche, que é o estojo, que guardamos os nossos materiais individuais. O que pode ter no estuche? Tijeira, correctivo, goma para borrar, bolígrafo, bolígrafos, canetas. Rotulador. Esse objeto aqui recebe alguns nomes. Pode ser tiça líquida ou marcador de tiça líquida. Para que a gente utiliza isso aqui? Para escrever onde? Em la pizarra, que em português é o quadro ou lousa. Calculadora, regla, pegamento, grapadora, grampeador. E a gente usa grapadora para grapar las hojas. Grapamos las hojas. Eso es una hoja. Cinta adesiva. Libro. Aqui temos uma gramática. Também utilizamos dicionário, sobretudo nas aulas de língua estrangeira. Quaderno. E que é isso? Que é isso? Uma carpeta. Carpeta é o lugar que nós colocamos as nossas folhas. Lugar donde pusimos nuestras hojas. Então, esses são alguns dos materiais de uso individual. Mas vamos falar um pouco mais dos materiais e do vocabulário de uma escola. Já falamos que escola em espanhol é escuela. Então vamos lembrar do espaço físico da escola? Já que nós estamos em tempo de pandemia, que não podemos ir para a escola, então vamos lembrar um pouquinho com carinho desse ambiente tão especial que é a escola. Quando nós abrimos a porta da nossa sala de aula, o que nós encontramos? O que nós vemos? Las mesas. Mesa e mesas, que é onde nós colocamos os nossos objetos individuais. E nós sentamos na cadeira, que em espanhol é silla, lugar que nós sentamos. E aí nós normalmente sentamos de frente para o quadro, que em espanhol quadro é o quê?
Pizarra. Pizarra é o lugar que a professora escreve, que nós também vamos escrever algumas vezes. Também temos na nossa sala de aula a lixeira, que em espanhol é papeleira. Papeleira. E sem contar, claro, com a janela, que em espanhol é ventana, ventilador, 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 se for um só, ou ventiladores, se são mais de um ventilador. Ou então algumas salas têm aire acondicionado, aire acondicionado. E quando entramos na sala, nós abrimos a puerta, puerta. E aí nós saudamos os professores, né, os amigos, buenos dias, buenas tardes, hola, que tal? Nós cumprimentamos os nossos amigos, mas hoje nós não vamos falar dessas saudações não, vamos falar mais sobre os objetos que compõem nosso ambiente escolar. E quem são essas pessoas importantes que estão nesse ambiente escolar? Los estudiantes, los profesores, los directores, los coordinadores. Foi muito rápido? Vamos de novo. Los estudiantes, professores ou maestros. Professores ou maestros. Diretor, diretores. Coordenador ou coordenadores. Bibliotecário, depende da escola. Tem algumas escolas que têm muitos funcionários. E aí vamos pensar um pouquinho no ambiente, continuando no ambiente escolar. Vamos sair da sala de aula, o que nós temos? Um corredor. Normalmente é assim, que em espanhol se chama pasillo. Pasillo. Existem algumas pronúncias diferentes também, como eu falei, são vários países que falam espanhol. Então, existe a pronúncia pasillo, 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 pasillo. Está bem? Temos a biblioteca, sala de ordenadores. Ordenador é computador. Então, sala ou salão de ordenador. Ginásio, que é o lugar onde a gente faz as atividades de educação física. Ginásio, ou zona deportiva, ou então zona de deporte, que é o lugar onde ocorrem as brincadeiras, muitas vezes o recreio acontece nesse lugar, está bem? E as matérias? E as disciplinas? Normalmente nós temos educação física, língua portuguesa ou português, matemáticas, história, geografia, língua estrangeira, que pode ser inglês, espanhol, e artes. Essas são as matérias básicas. Pode ser que você tenha outras matérias. Essas são as matérias mais comuns do núcleo educacional do ensino fundamental. Então, a gente viu um pouquinho do vocabulário. Veja esse vídeo novamente, se você puder, para você poder praticar e fixar esse conteúdo, fixar esse vocabulário. Aproveite também, se você tiver a oportunidade, de ouvir músicas em espanhol para você aprender a pronúncia da língua espanhola, conhecer um pouquinho mais dessa língua tão importante falada por tantas pessoas no mundo. Adorei estar aqui com vocês. Tenha uma boa aula, bons estudos, fique bem, se cuide e estude. Tchau, tchau!